Fala, Carol. Oi, professor, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta. Semana que vem vai ter aula? Da pós vai, Carol. Vai? Vai. Aqui, Augusto, a gente estava com dúvida. Então, o duro é que, Putz. Sandra? Vou falar com a chefe, Carol. Oi. A princípio, as aulas da pós-graduação, porque assim, são as da graduação que não tem. Eu não sei como os outros professores estão fazendo, não é só a nossa disciplina na pós, né? Mas acho que daria para ter aula, porque você pode, acho que, escolher, Carol. Ou, se você precisar, você falta da aula aqui, o que eu não gostaria muito. Mas se você tiver que participar de alguma outra atividade, porque se você vai participar da semana, você tem que computar 15 horas, e mesmo que você não faça quinta à tarde, daria para alcançar isso. Porque a nossa programação já está bem justa, não está, Zernaldo, até o fim de novembro? É por isso que eu estou pensando, porque tá difícil de... Como é que fala? Se a gente não der essa aula, vai apertar muito para o resto do semestre na pós-graduação. Ah, tudo bem. Era só para saber mesmo. Dá para Tá. chegar outros horários também. Tá bom, obrigada. Beleza. Só para quem não está entendendo nada dessa conversa, a Carol e o Augusto são alunos da graduação que estão matriculados na disciplina de pós. E na graduação, a semana que vem é a semana da engenharia. E nenhum dos dois cursos de graduação vai ter aula semana que vem, porque eles vão estar concentrados na semana da engenharia. Só que a pós não para, né? A pós não para nem na greve, girar na semana da engenharia. Então, aí ficou esses alunos que são da graduação e estão matriculados na pós, efetivamente vai precisar optar entre qual das duas atividades vai ter que fazer especificamente no dia da disciplina. Ok, então vamos seguir? Podemos seguir? Então, o que eu estava dizendo é esses... Opa, peraí. Essas propriedades que eu tinha comentado anteriormente, todas elas funcionam igual para a teoria fuzzy, não tem diferença. Aqui também não tem diferença, tá? Só que, lembra que eu falei para vocês, presta atenção que tem esses dois aqui, a gente vai ter alguma coisinha. O que acontece? O A com o seu complementar, quando eu junto os dois, eu não tenho mais o todo no conjunto fuzzy. Tá? Por quê? O que acontece nesse caso? Observe o seguinte, aqui é o conjunto A, por exemplo, certo? Esse aqui é o meu conjunto A. Se esse é o conjunto A, o complementar dele, lembra? Eu vou pegar aqui, ó, esse ponto, esse ponto e esse ponto, são os pontos-chave. Desse ponto para trás, todo mundo que está aqui não está em A, portanto, está no complementar. Desse ponto até esse ponto, os pontos vão cada vez mais pertencendo ao A, consequentemente, eles vão cada vez menos pertencente ao A complementar. Nesse outro pedaço, inverte, né? Os caras vão deixando de pertencer ao A, portanto, eles vão passando a pertencer ao complementar. E daqui para frente, ninguém pertence ao A, consequentemente, todo mundo pertence ao complementar. Então, esse laranja
é o conjunto do A complementar. Deixa eu ver se eu consigo... Ver aqui que eu não chamei ainda. André, essa pergunta eu vou fazer para você. Eu vou livrar a turma desse negócio. Você está com o microfone aí? Tô, pode falar. Quem seria a união do A com o A complementar? Se fosse para eu riscar a função que dá o A com o A complementar, onde eu riscaria aqui, André? Seria as linhas que tem as maiores imagens, a linha de cima do começo ao fim, começando com amarelo horizontal. Começa aqui. Isso. Aí desce até a intersecção. Aqui. Sobe até o pico, de azul agora. Desce até a intersecção. Sobe até o amarelo horizontal e fecha no horizontal. É isso aqui. Tá se achando, menino. Vocês concordam com o André? Ou alguém discorda? Ou alguém não entendeu o lufas do que ele falou? Pô, Zé, o André é professor de matemática, cara. De novo, eu acompanho o voto do relator. Eu voto do relator, né? Eu perguntei para ele para livrar vocês dessa, entendeu? Porque, como vocês sabem, eu já disse antes, nós matemáticos estamos em outro nível, é outro patamar, então eu esperava que ele acertasse. Será que ele acertou mesmo? Vocês concordam? Ou vocês estão indo com ele só porque, já que ele também é dessa turma de deuses aí, então eu não quero me meter nessa conversa? Ou vocês concordam? Porque vocês concordam? Não, professor, eu também sou foda. Outro patamar, nada. André, você vai ver a gente piar fino na hora que a gente começar a discutir coisas de meio ambiente aqui. Esse povo do meio ambiente é todo doido. Eles começam a falar um monte de coisa que a gente não entende bosta nenhuma. Aí nós estamos fodidos, olha só. Você quer ver a hora que a... Exato. A hora que a Tatiana começar a falar das coisas que ela está estudando no doutorado, nós vamos ficar todo pianinho aqui. Falo assim... Aí você começa a argumentar, você faz... Não sai nada. Moçada, falando sério agora, tô falando... momento descontração, falando sério. Quem concorda com o André aqui? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Ou quem discorda? Quem não entendeu? Por que esse risco que ele falou seria a união? E por que essa união é diferente do todo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Especificamente em relação a isso? Não entender é mais... aliás, eu até espero que as pessoas... Eu espero mais que as pessoas não entendam do que entendam, entendeu? Então, não entender não é nenhum problema nesse momento agora. Professor, eu vou no grupo do que precisa de outra explicação. Tá. Vamos lá. Grupo formado só por mim, mas tudo bem. Olha, Lidiane, eu tenho quase certeza que o resto... Tem mais, viu, Tá vendo? Lidiane, eu imaginava que assim, ou o cara ia falar, não, eu também não estou entendendo. Ou pelo menos o cara ia fazer assim, ainda bem que alguém perguntou, porque eu estava com uma vergonha. Então vejam só, por que o complementar de A e o A, quando eu junto os dois, primeira coisa, por que dá esse desenho que deu aqui? Porque na união, a gente pega o maior valor dentre os graus de pertinência. Então, se eu olhar, por exemplo, para um ponto que está nesse pedaço aqui, o grau de pertinência desse cara no conjunto A é 0, enquanto que o grau de pertinência dele no complementar é 1. Então, entre 0 e 1, eu vou escolher o 1. Então, todo mundo que está nessa faixa aqui, até aqui, todo mundo que está nessa faixa, quando eu olho para a união, eu vou ter o grau de pertinência 1, que é o maior dos dois graus de pertinência. Quando eu olho para esse pedacinho aqui, ó, esse outro pedacinho aqui,
Saco. O maior grau de pertinência é esse de cima. Tá dando para ver essa ponteirinha aqui da caneta ou tá difícil? Dá para ver. Tá bem pequenininho, professor. Então, eu não sei aumentar o tamanho desse negócio. Deixa eu ver aqui, peraí. Opa! Ah, mas na hora que eu dou a lupa, não consigo usar a caneta. Então, ó, eu estou falando desse intervalinho aqui. Entre os 2 graus de pertinência, eu pego o maior. Nesse outro intervalo aqui, ó, entre esse grau de pertinência e aquele, eu continuo sempre pegando o maior. A mesma coisa acontece aqui, tá vendo? E aí, nessa parte de cá, esses pontos não pertencem ao A, mas eles pertencem totalmente ao complementar. Então, o grau de pertinência é 1. Então, na união, eu vou pegar sempre o maior valor dentre os graus de pertinência possível. Tudo bem? Melhorou essa explicação? Professor, quando o senhor colocou esse outro pedacinho aí entre as linhas, né? A amarela e a azul, que o senhor formou um triângulozinho, pronto. Que o senhor falou assim, pega o maior grau de pertinência. Será que o senhor pode dar uma outra explicadinha sobre isso? Posso. Ó, vou tentar fazer o seguinte, eu vou fazer um outro desenho maior. Vou dar o destaque naquele pedaço lá. Imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui a parte de baixo. Aí, ó, eu vou dar um zoom nisso aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho isso aqui. Isso aqui. Aí, nós temos o complementar, ele vem aqui e desce aqui. E depois ele vai subir aqui, certo? Não me interessa o que acontece para lá, mas ele faz isso. O A ele faz assim, ó. Ele vem 0 aqui, certo? Aí ele sobe, depois ele desce. Beleza? Até aqui? O que acontece? Ó? Quando eu pego um ponto nesse pedaço aqui, vou chamar de X1. O que acontece com o X1? O grau de pertinência em A do X1 é 0, certo? Porque ele está fora do A. O A começa aqui. O A começa daqui para lá. Então, daqui para cá, o grau de pertinência em A é 0. Em compensação, o grau de pertinência no complementar desse ponto é 1. Ok? O que a gente fez quando a gente falou sobre a união? O grau de pertinência na união desses 2 caras, desse X1, é o maior valor desses 2, ou seja, vai ser 1. Até aqui tudo bem, Lidiane? Sim, professor. Faz sentido isso? Sim. Agora veja bem, ó. Vou mudar a cor da tinta. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Que eu vou chamar de X2. Aí o que acontece? Esse X2, ele tem esse valor aqui, a gente joga lá na reta, né? Vou colocar a reta aqui, ó. Embora esteja meio zoneado, mas eu vou colocar a reta aqui, ó. Volta aqui. Ó. Esse é o grau de pertinência do X2 no A, certo? Vamos imaginar que esse valor aqui seja 0,3.
Então, o grau de pertinência em A do ponto x2 é 0,3. Se é 0,3 no A, significa... Não vai, a conta que... O número aqui vai ficar meio... parecendo... Está meio fora de escala, né? Mas, pela definição do complementar, o grau de pertinência do x2 no A complementar é 1 menos o grau de pertinência em A. Ou seja, é 1 menos o 0,3. Ou seja, 0,7. Então, o grau de pertinência na união do ponto x2 é o maior valor entre esses dois, porque é isso que a gente estabeleceu, certo? Que a gente ia pegar o máximo. Então, entre esse valor e esse valor, eu fico com o maior. Estão acompanhando? Sim, professor. Então, se eu for desenhar o resultado dessa conta que eu fiz para dois exemplos, se eu for desenhar essa conta para todo mundo, o que eu vou ter? Nesse primeiro intervalo, o resultado é isso aqui, ó. Nessa interseção, entre esse grau de pertinência e esse, eu vou escolher sempre o maior. Então, eu fico com esse. Só que quando eu chego nesse ponto, o maior grau de pertinência passa a ser o do A e não o do complementar. Então, opa, eu troco. Aqui a gente muda conforme a música. Aqui é aquele... Vocês conhecem aqueles caras que torcem para o time que ganha? É a união. A união ela está sempre com o lado que está ganhando. Então, esse aqui que está maior, então eu vou para esse aqui. E aí eu vou ter esse resultado aqui. Consegui me fazer entender melhor agora? Agora sim, professor, muito obrigada. Faz sentido? Maravilha. Agora, por que isso aqui... Essa pergunta é interessante. Eu espero que eu consiga tirar a resposta de alguém que não seja da turma dos matemáticos. Por que esses caras não são iguais? Se fosse para eu desenhar nesse gráfico aqui, ó, eu vou pegar o Rodrigo, que daqui a pouco ele vai sair, então eu vou pegar ele para a Cris agora. Rodrigo, se fosse para desenhar o conjunto X, como que seria o desenho do conjunto X? A função característica do conjunto X? Vou fazer uma pergunta para te ajudar. Qual é o grau de pertinência de qualquer ponto no conjunto X? Seria 0? Hã? Pega um elemento qualquer do conjunto X, que é o meu conjunto universo. Ele está em X. Qual é o grau de pertinência dele no conjunto X? Seria 1. Seria 1, certo? Sim, desculpa. Agora, qual é o gráfico dessa função cuja imagem é 1 para todo mundo? Seria uma reta. Seria uma reta. Que reta? Assim? Não, paralelo é X. Professor, filha da mãe. Aonde está essa reta? Paralelo é X. Paralelo a X, em que altura? Se considerar que essa reta aí perto do ponto seja 1, né? Aham. Aí. Aqui. Então, esse seria o meu conjunto X, certo? Sim. As maritacas concordaram. Bem na hora, né? Quiseram responder. Tá certo? Então, vejam, por que não é igual? Por conta desse buraquinho que fica aí, ó.
esse ponto, isso aqui é que dá a diferença nesses dois conjuntos aqui, ó. Certo? O símbolo da Mulher Maravilha, Wonderful Woman. As mulheres estão com tudo, velho. Beleza? Beleza. Mandou bem. Tudo bem, gente? Analogamente, a gente tinha lá nos conjuntos clássicos que a interseção de A com o complementar era vazio, certo? Só que agora, a interseção do A com o complementar vai dar, ó, esse Mzinho aqui, ó, por exemplo, para esse caso, né? Deveria ser vazio, deveria ser aqui embaixo. Mas pela mesma razão desse que acontece lá em cima, eu vou ter isso aqui é o A interseção com o A complementar. Isso aqui não é mais vazio como era antes. Tudo bem até aqui? Perguntas? Ficou claro aí. Porque essa união não é o X. Ficou claro. Esse pontozinho bem pequenininho, ficou claro. Tá. Eu não sei se cortou alguma coisa aqui. Repete, por favor, Petrônio. Então, eu só disse que ficou claro esse ponto aí. O ponto, porque a união a complementar é diferente de X. Tá. Isso ficou claro. O de baixo, nem tanto, é isso? Vamos dizer assim, não, a gente vai consolidando aos poucos, né? Esses fundamentos matemáticos, né? Tá. O de baixo ainda está meio obscuro. Esse. Não, esse aí, ele no clássico ele é vazio, aqui seria, né? Aquele. Vai dar esse Mzinho aqui, ó. Isso, exatamente, Oi, professor, eu não entendi muito bem por que dá esse Mzinho. Maravilha. Vamos lá, deixa eu. De novo, vou apagar aqui só para a gente. Vou usar essa parte aqui. Ó, eu vou usar esse mesmo desenho aqui. Porque o que a gente vai fazer é muito análogo ao que a gente fez antes. Apaguei coisa que eu não queria. Não, peraí. Acho que agora entendi, professor. Nesse caso é o menor valor, né? Isso. Ah, tá. Então eu entendi já. Tudo que a gente fez aqui para o maior, na interseção a gente faz para o menor. Sim, sim. Fechou? Tava confundindo com o maior lá. Tá certo, não, obrigado. tranquilo. Mas é o pensamento análogo, só que agora pensando no menor. Então, ao invés de eu pegar o maior, eu pego o menor. Então, eu vou ter isso. Aí, nesse aqui, eu tenho a parte de baixo e não a parte de cima. Aqui de novo. E aqui de novo. Aí, eu vou ter essa parte de baixo. Então, acho que... Beleza? Todo mundo conseguiu pegar a ideia? Posso seguir em frente? Alô? Pode sim, professor. Vamos lá. Pelo menos um ou dois sims. Então é o seguinte, ó.
aquilo lá, tudo que eu falei até agora, é para a gente entender como funcionam os conjuntos fuzzy, como é que a gente opera com esses conjuntos fuzzy. E agora eu vou entrar num outro assunto, onde a gente vai usar o conjunto fuzzy para definir uma variável linguística, tá certo? E depois a gente vai falar sobre a lógica fuzzy, tá bom? Então vejam só, nas variáveis linguísticas, o que a gente tem? Uma variável linguística, que eu estou chamando aqui de f, deixa eu só pegar. Não. Tá? A variável linguística que eu vou chamar aqui de variável linguística, esse f, essa variável, ela está dentro de um conjunto universo X, tá? E os seus valores são conjuntos fuzzy. Tudo bem? Então, assim, a gente define uma variável linguística por meio de um conjunto fuzzy. No nosso caso agora. Tá? É muito importante que a gente entenda o seguinte: variável linguística vai ser sempre um substantivo. Tá? Então, eu posso falar de variável linguística qualquer coisa que seja um substantivo. Os valores que essa variável linguística assume vão ser sempre adjetivos. Tá certo? Então, temperatura, pressão, altura, são variáveis linguísticas. Baixo, médio, bonito, feio, são os valores que a minha variável linguística assume. Então, é muito importante que vocês entendam isso, essa parte de português, que é importante na hora da gente construir os nossos sistemas. Tá bom? Então, por exemplo, uma gripe forte, eu tenho aqui um adjetivo e aqui eu tenho um substantivo. Tá certo? Opa. Substantivo. Ok? Eu sempre vou ter essa combinação para definir as minhas... Então, assim, para cada variável linguística, eu vou ter um conjunto de adjetivos que vão ser os meus valores linguísticos que essa variável vai assumir. Bom, como é que a gente define essa variável linguística? Ela é definida por uma quíntupla. O que é uma quíntupla? É um conjunto de 5 elementos, onde cada um tem um papel na concepção dessa variável linguística. Então, ó, alguns autores colocam dessa forma, ou seja, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, isso aqui é negrito, esse aqui não é negrito, 4, 5 elementos. O que são e qual é o papel de cada um desses elementos na concepção da variável linguística? Esse primeiro aqui é justamente o nome da variável, certo? Ou seja, um substantivo. Esse segundo aqui é um conjunto de termos onde os elementos desse conjunto são os labels, seriam os como é que eu traduzo isso para português? Camada? Rótulos, né? Os rótulos, isso, Sandra. Não, camada seria layers. Certo. Seriam os rótulos ou os adjetivos que a variável linguística vai assumir. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu falei lá de gripe, um dos labels seria strong. Tá bom? Esse X que está aqui é o universo no qual a minha variável pertence, ou onde ela vai variar. Então, assim,
eu preciso ter noção do domínio dessa variável, tá certo? Numericamente, quando a gente transfere isso para as questões numéricas, eu preciso ter uma ideia do domínio da variável, certo? Tudo bem? Por exemplo, se eu penso em temperatura, se eu estou falando de temperatura de um forno de uma indústria, eu vou falar em temperaturas que vão variar, sei lá, de 500 a 1.500 graus, sei lá, alguma coisa assim. Se eu penso em temperatura do ambiente, eu vou falar alguma coisa entre menos 15 e 45 para poder falar da maioria dos lugares do planeta, ou de menos 30 a 45, ou de menos 40 a 45, enfim, ou até 50, enfim. Eu tenho que pensar nesse domínio onde a minha variável existe, tá certo? O G, ele é meio, como é que eu vou dizer, meio abstrato no seguinte sentido. O G é a gramática que eu vou usar para gerar os rótulos, ou seja, os valores que eu vou estabelecer nesse conjunto aqui, os nomes que eu vou, os adjetivos que eu vou dar para a minha variável, precisam fazer sentido com a variável. Certo? Eu não vou falar de gripe alta. Eu não vou falar de temperatura forte. Tá certo? Então, os nomes precisam ser condizentes com as variáveis. Tá certo? E o M é como é que eu vou associar cada valor que eu der com o conjunto fuzzy desse nome. Então, para cada adjetivo que eu criei, eu vou ter um conjunto fuzzy que representa esse adjetivo, e o M é justamente essa regrinha que associa a cada adjetivo um conjunto fuzzy. Vou dar um exemplo de como é que isso funciona de um modo geral. Vamos imaginar que a minha variável seja, por exemplo, a temperatura. Pensando numa temperatura de ambiente. Eu posso pensar, por exemplo, os adjetivos que essa minha temperatura vai assumir, pode ser frio, confortável e quente, ou morno. Ou, enfim. Eu posso imaginar que o meu universo de discussão dessa temperatura seja de 0 a 50. Você pode dizer, eu não concordo, professor. Ok. A gente pode construir isso de várias formas. Tudo depende do porquê e qual é a razão pela qual eu estou criando essa variável. Tudo isso que a gente cria, eu estou dando apenas um exemplo didático, mas tudo isso que a gente vai criar para os nossos sistemas precisa ter uma razão de ser para cada valor, cada adjetivo, cada conjunto fuzzy que eu crio, ele tem que vir de alguma construção que dê um embasamento para isso que eu estou fazendo. Aquele conjunto, o G que a gente colocou lá, ele é justamente a escolha desses termos, tá certo? Então, eu escolhi cold, comfortable e warm, pensando na gramática da temperatura, ou seja, na relação da temperatura com os adjetivos. Eu não poderia pensar aqui em baixo, médio e alto. Fica meio, tudo bem, você pode até pensar em temperatura baixa e alta, mas essas aqui fazem mais sentido, certo? E o M, que é aquele último lá, eu vou ter, por exemplo, para o cold, eu vou ter um conjunto fuzzy F, para o comfortable, um conjunto G, e para o warm, um conjunto H. Certo? Esses conjuntos aqui, eu vou ter que estabelecer quem são esses conjuntos. Então, como é que fica visualmente falando? Essa aqui é a minha temperatura,
esse é o universo de discussão, onde eu estou definindo a minha temperatura. E aí nós definimos 3 termos linguísticos, ou 3 valores linguísticos para a temperatura, que são cold, comfortable e warm. Para cada um desses valores linguísticos, eu estabeleci uma regra que associa cada um deles a um conjunto fuzzy. Então, eu tenho esse primeiro conjunto fuzzy. Lembra que a minha variável está indo de 0 a 50? Então, começa aqui em 0 e vai terminar lá na frente em 50. Então, eu tenho um cold, um conjunto comfortable e um conjunto warm. E aí eu tenho esses valores aqui que definem os intervalos onde eu estou passando de um conjunto para outro. Então, esses números que vão aparecer aqui, eu posso estabelecê-los usando algum critério. Eu posso dizer, por exemplo, que de 10 para baixo é frio. Aí eu vou pensar que de 10 até 20, eu estou entre o frio e o confortável. De 20 a 30, eu estou confortável, certo? Ah, você pode falar, mas 30? Eu acho que não, teria que ser menos, teria que ser 25. Tem que ter uma razão para chegar nesses números. Essa é a grande dificuldade dos sistemas fuzzy, é achar esses valores. Aí você vai dizer, de 30 até 40, eu estou deixando de ter uma temperatura confortável para ter uma temperatura quente, de 40 para cima é quente. Faz sentido isso? Sim. Maravilha. Ok. Então, toda vez que a gente vai criar uma variável linguística, eu preciso estabelecer, por exemplo, quantos termos linguísticos ela vai ter, como é que eu vou atribuir os nomes desses termos linguísticos? Precisa fazer sentido com a variável que eu estou usando. E para cada um desses termos linguísticos, eu vou ter que estabelecer um conjunto fuzzy que o represente dentro de um intervalo onde vai variar essa variável que eu estou escolhendo. Tá certo? Nem sempre Carlos, não entendi o seu comentário. Esse exemplo que você deu, eu já usei exatamente assim para isso. Entendi. Tudo bem? Alguém está com alguma dúvida nesse finalzinho aí? Muito bem. Então, terminado isso, aqui eu deixei algumas referências de arquivos que a gente, de livros e artigos que a gente usou. E agora eu vou passar para a parte da lógica. Opa, abri errado. Eu sempre abro errado. Ok. Opa, vamos lá. Muito bem, então, ó, agora vamos dar uma olhadinha na lógica. Eu, de novo, vou pedir um pouco da paciência de vocês, porque também é uma parte bastante matemática. A aula de hoje eu avisei que seria puxada em termos matemáticos. E eu acredito que até a próxima aula isso ainda vai acontecer um pouco, depois a gente vai entrar nas partes práticas, que vai ficar mais divertido, tá? Bom, quem já estudou alguma coisa de lógica
qualquer coisa que envolva lógica. Alguém já fez algum estudo? Já participou de alguma disciplina? Já viu isso em algum lugar? Rafael já. E o André? Só? Tá. Bom, o que acontece na lógica? A gente começa definindo o que é uma proposição lógica, tá? Proposição lógica são todas as sentenças que eu consiga classificá-la como verdadeira ou falsa. Há uma diferença muito grande entre proposição lógica e opinião. Tá certo? Proposição lógica são fatos. Opinião é aquilo que cada um tem a sua. Certo? Fazendo um parêntese, só para a gente entender um pouco essa questão e contextualizar isso dentro do momento político que a gente vive nos últimos 10 anos, talvez, as pessoas confundem opinião com fato. Se você parar para pensar, você pode... Isso que eu estou dando é uma opinião. Portanto, você pode concordar ou não comigo. Por exemplo, quando o cara fala que fulano de tal é o melhor presidente que o país já teve, ou é o pior presidente que o país já teve, isso é uma opinião. Você pode concordar ou discordar dessa pessoa. Mas você não pode dizer, isso é verdade. Não, isso não é uma verdade. Isso é uma opinião. Quando eu digo fulano de tal é sem vergonha, isso é uma opinião. Certo? Quando eu digo que o atual presidente da República é você sabe quem, isso é um fato. Aí eu não estou dizendo uma opinião, eu estou dizendo um fato. Se eu disser, o Bolsonaro é um idiota, isso é uma opinião, você pode concordar ou não. O Bolsonaro é um mito, isso é uma opinião, você pode concordar ou não. Tá certo? Então, proposição lógica é um fato que pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Não é uma opinião. Faz sentido a diferença entre fato e opinião? Tudo bem? Ok. Em termos matemáticos, a gente denota por proposição lógica, a gente denota as proposições lógicas por letras minúsculas do alfabeto. Então, isso é uma maneira de dizer a proposição P, e aí eu digo lá qual é a minha proposição, tá certo? Agora, tem um problema que é quando a gente chega nessa questão, é que nem sempre a gente consegue checar essa veracidade, saber se é verdadeiro ou falso, justamente porque acaba se confundindo a questão do fato com a opinião. Por exemplo, em Sorocaba existe um campus da Unesp. Isso é verdade. É só ir lá na 3 de março, tem lá o campus da Unesp, está lá, Unesp, pintado, então, isso é muito fácil checar essa informação. Se eu disser que em Itu tem um campo da Unesp, tá, isso é mentira. Esse caso é verdade. Se eu disser que 2 mais 2 é igual a 5, enquanto eu estou pensando nisso aqui como sendo a soma tradicional, vou falar isso porque senão depois a Sandra vai ficar brava comigo, isso é mentira. Porque eu posso definir uma soma onde 2 mais 2 é 5, mas na soma tradicional essa comum, não, isso é verdade. Isso não é verdade. Eu consigo estabelecer uma relação de falso ou verdadeiro para isso. Se eu disser que o Palmeiras não tem mundial, e aí? É falso ou verdade? Opa, pelo jeito é verdade, hein? Porque tem muita gente falando que é verdade. É verdade esse bilhete, né? Entendeu? Agora,
o que não é uma proposição? Venha à nossa festa. Isso não é uma proposição, porque eu não consigo estabelecer uma relação de verdadeiro ou falso nisso. Tá certo? Se eu faço uma pergunta, como é que você está? O cara fala assim, verdadeiro. Falso. Não é isso que eu respondo. Aliás, dizem que definição de chato é quando você pergunta, e aí, como é que você está? O cara vai te explicar. Esse cara é o chato. Existe uma outra expressão que ficou muito famosa ultimamente, que também não é uma proposição. Né? Tchau, querida. Isso não é uma proposição, isso não é verdadeiro ou falso. Certo? Embora essa expressão tenha sido usada, virou até nome de livro, isso não é, isso é só uma exclamação, isso também não é uma proposição matemática, lógica. Beleza? Bom, para ser uma proposição, eu preciso de 3 características. Ela precisa ter sujeito e predicado. Ela precisa ser declarativa, ou seja, eu preciso fazer uma afirmação. Essa afirmação, repito, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas ela tem que ser uma afirmação. Tá certo? E ela só pode assumir um dos 2 valores. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não há proposição que assuma os 2 valores. A gente pode até ter dificuldade para estabelecer esse valor, né? A gente viu aí uma frase que tem gente que acha que é verdadeiro, cada um acredita no que quer, e tem as pessoas, né, que são sensatas, sabem que é falso. Não, que é verdadeiro. Eu coloquei o não, né? Que é falso. Que é verdadeiro, o saco. Que o Palmeiras não tem mundial e todo mundo sabe disso. Certo? Só os palmeirenses que acreditam nisso. Alguns, tem os palmeirenses que não acreditam. Tem palmeirense aqui que tá puto comigo ou não? Ou a gente teve o azar de pegar uma sala sem nenhum palmeirense? Os palmeirenses estão tudo com vergonha. Vocês não têm vergonha de ficar de vergonha de assumir São Paulo? Eu estou falando de ti, Rodrigo. Ó, então sigamos. Então vamos lá, ó. Até me perdi. O cara fala desse time pequeno e enfim. Bora. Uma proposição, ela pode ser simples ou composta. Em que sentido? Ela pode ser uma única afirmação, ou que, no caso das proposições simples, a gente vai sempre adotar as letras do alfabeto minúsculo, ou as compostas, obviamente, são proposições formadas por mais de uma proposição simples, certo? Nesse caso, a gente tende a identificar as proposições compostas por letras do alfabeto maiúsculo. Agora, se eu tenho várias proposições, como é que eu faço para juntar essas proposições? Eu não junto isso de qualquer jeito, certo? Tem que ter alguma forma de juntar isso. Bom, como é que a gente junta isso na lógica clássica? Eu uso o que a gente chama de conectivos, certo? Existem os conectivos específicos para isso. Um deles é a negação, tá? Eu tenho uma proposição e eu posso negar essa proposição, eu tenho uma outra proposição. E o que acontece com a negação? Se a proposição tiver um valor verdadeiro, evidentemente que quando eu nego isso, eu passo a ter um valor falso. E se a proposição é falsa, eu passo a ter um valor verdadeiro. Então, a negação, ela tem isso aqui é o que a gente chama de tabela verdade. A tabela verdade é aquela que explica como é que é o resultado do valor lógico da proposição. Certo? Então, a negação vai ter o valor lógico contrário ao valor da proposição original. De novo, volto a lembrar, qualquer dúvida, me interrompam, qualquer pergunta pode fazer. Alguém tem alguma pergunta?
Muito bem. Tranquilo pode aí, falar. professor. Tranquilo? Tranquilo. Então, Beleza. falso. Ó, exemplos. Sorocaba existe no campo da UNEP. A gente falou que era verdadeiro. 2 mais 2 é igual a 5. Para o caso da soma tradicional, isso aí é falso. Palmeiras não tem mundial. Isso é verdadeiro. Não adianta nego teimar, porque isso é verdade. Na disciplina, isso vai ser verdadeiro. Certo? E se você estiver bravo, toque uma carinha de sorriso para você. A negação disso tudo. Em Sorocaba, não existe um campus da Unesp. Se aqui era verdadeiro, aqui é falso. A negação de 2 mais 2 ser igual a 5 é dizer que 2 mais 2 é diferente de 5. Se lá era falso, aqui passa a ser verdadeiro. E a negação de Palmeiras não ter mundial é dizer que Palmeiras tem mundial, o que é uma mentira deslavada, portanto, essa aqui é falsa. Beleza? Um outro conectivo, deixa eu ver se eu não passei nada. Não. É a conjunção e. Certo? Então, eu posso juntar. Aqui eu tenho uma proposição, aqui eu tenho outra proposição, e eu posso juntar essas duas proposições com um e. Certo? Então, aqui, isso que está aqui é uma proposição. Isso aqui é uma proposição composta, tá? Que foi a junção de duas proposições pelo conectivo e. E como é que fica o valor lógico dessa composta? Essa composta só vai ser verdadeira quando as duas proposições iniciais forem verdadeiras. Tá certo? Então, se eu tenho uma proposição que é verdade e outra proposição que é verdade, quando eu junto as duas, eu continuo tendo uma proposição verdadeira. Se uma das duas for falsa, o resultado final disso é falso. E, obviamente, que se as duas forem falsas, o resultado disso é falso. Tá bom? Por exemplo, se eu disser para você que em Sorocaba existe um campus da Unesp e 2 mais 2 é igual a 5, isso aqui é a minha primeira proposição, isso aqui é a minha segunda proposição. Se eu disser que Sorocaba tem um campus da Unesp e o Palmeiras não tem mundial, de novo, eu tenho isso aqui como sendo uma proposição e isso aqui como sendo outra proposição. Como é que fica o valor lógico disso? Sorocaba existe no campus da Unesp é verdadeiro. 2 mais 2 igual a 5 é falso. Se um é verdadeiro e o outro é falso, o que acontece com o resultado disso? Qual é o resultado dessa? Isso tudo vai ser falso, certo? Então, a proposição final, o resultado final disso aqui tudo é falso. E nesse caso, se essa daqui é verdadeira e essa daqui é verdadeira, o resultado final disso é verdadeiro. Certo? Brincadeiras à parte, é evidente que isso aqui a gente não sabe, né? Isso é uma discussão enorme sobre isso. Agora, veja o seguinte. Eu tenho essa frase, ó, eu obterei o título de mestre ou o de doutor. Eu me casarei com Lúcia ou Luísa. Existe diferença entre este ou e este ou? Só para deixar claro, esse eu aqui não sou eu, tá? É o eu da apresentação. Você pode me dar problema se for eu, tá? Não sou eu, José. É o eu da lógica. Alguém poderia me dizer se há diferença desses ou? No caso do casamento, seria uma questão de opinião, né? Já no mestre ou doutor, são uma dúvida entre fatos. Não sei explicar bem o que mas mais ou menos isso. Não é essa a ideia. Isso até faz algum sentido, Leandro, mas não é nessa ideia do ou que eu estou pensando.
No ou de baixo, eu posso inclusivo ou exclusivo. No caso do ou de baixo, eu posso me casar com as duas? Não na lei brasileira. Até tem gente que tem mais de uma mulher. Oficialmente, não. Oi? Oficialmente, não. Oficialmente não. Tem gente, inclusive, que tem mais de uma mulher ou mais de um marido morando no mesmo teto, né? Mas oficialmente você não pode fazer isso nas nossas leis brasileiras, certo? Então você tem que escolher, ou você vai casar com uma, ou você vai casar com a outra. Com as duas você não casa. Mas, no caso do mestre e do doutor, eu posso ter os dois? Sim. Sim, sim. Certo? Eu posso ter o título de mestre e depois eu posso ter o título de doutor. Ou seja, nesse caso, o que a gente tem é esse primeiro ou ele é includente e esse outro é excludente. Então, existe uma diferença grande nesses ou's. A tabela verdade para o ou é essa daqui. Tá? Esse é o includente. Basta que um dos dois seja verdadeiro para que a composição seja verdadeira. Para ser falso, os dois têm que ser falsos. Ok? Por exemplo, se eu disser aqui, Sorocaba existe um campus da Unesp, ou 2 mais 2 é igual a 5, ou se eu disser que Sorocaba tem um campus da Unesp, ou o Palmeiras não tem mundial, o que acontece? Aqui eu tenho uma verdade e uma coisa falsa, consequentemente, o valor final, o valor da composta vai ser verdadeiro, porque um deles é verdadeiro. Certo? Nesse caso, continua sendo verdadeiro, porque os dois são verdadeiros. Tá certo? Agora, pensa nas seguintes proposições. Essa parte é a parte mais tensa do negócio. A primeira proposição diz o seguinte: o sol está brilhando. A segunda diz: eu estou jogando tênis. Agora, imagine se eu juntar essas duas proposições, não mais com um e, nem com um ou, mas eu juntar dessa forma. Se o sol está brilhando, então eu estou jogando tênis. Eu também consigo estabelecer uma verdade para esta afirmação que envolve este conectivo chamado se então. Tá? Esse aqui é um outro conectivo. A gente já viu a negação, a gente viu o e, a gente viu o ou, e agora a gente está falando do se então. Ok? Bom, como é que eu olho para isso? No conectivo se então, o que acontece? A regra básica é essa aqui, ó. Essa nova sentença só será falsa, ela só vai ser falsa se o sol estiver brilhando e eu não estiver jogando tênis. Presta atenção. Se isso aqui for verdade e eu não estiver jogando tênis, ou seja, se isso aqui for falso, então esta afirmação é falsa. Basicamente, em lógica, o que a gente diz é que uma verdade não pode concluir algo falso. Eu não posso sair de uma coisa que é verdadeira e chegar numa coisa que é falsa. Isso é falso. Se eu não tiver essa combinação, então a sentença composta vai ser verdadeira, ainda que ela não faça nem sentido. Certo? Então, veja. No se, então, a regra é esse tipo de proposição quer dizer que essa proposição aqui ela vai ser verdadeira sempre que P for verdadeira.
Essa é a base dessa proposição. Então, esse cara vai ser verdadeiro sempre que esse cara for verdadeiro. O que significa que, nos casos em que essa proposição é falsa, não me importa o que acontece com essa proposição, o resultado disso é verdade. O problema é quando esse cara é verdadeiro e esse cara é falso. Aí eu tenho um problema, porque eu não estou respeitando esta condição, que diz que Q é verdadeiro sempre que o P for verdadeiro. Então, se o P for verdadeiro, o Q tem que ser verdadeiro. Se ele for falso, eu estou desrespeitando essa regra, então essa combinação me dá uma sentença falsa. Tá bom? Essa é a prerrogativa da lógica. Com isso, a gente tem essa tabela verdade que para algumas pessoas demora a aceitar esses fatos. O que diz a tabela verdade? Se as duas forem verdadeiras, o C, então, vai ser verdadeiro. Se a primeira sentença for verdadeira e eu estiver implicando numa coisa que é falsa, então a composta é falsa. Uma coisa falsa pode implicar numa coisa verdadeira que não tem problema. E uma coisa falsa implicar numa coisa falsa, a sentença final tem valor lógico verdadeiro, ainda que a sentença não faça nem sentido. Eu estou pensando na questão do valor lógico e não no sentido da frase, tá certo? O que eu não posso ter nessa situação é uma verdade implicando numa coisa falsa. Essa é a única situação que eu tenho uma coisa falsa. Ok? A última... Não, deixa eu dar uns exemplos aqui. Por exemplo, se eu escrevo aqui, ó, se o Corinthians nunca ganhou roubado, então o Palmeiras tem Mundial. Qual é o valor lógico dessa frase? Quem pode dizer? Verdadeiro, professor? Vamos olhar, ó. A gente tem duas sentenças, certo? Depende de quem responder, né, professor? Eu acho que o Corinthians nunca ganhou roubando, então é verdadeiro. E o Palmeiras não tem Mundial, é verdadeiro, então é verdadeiro. Ó, mas aqui está dizendo que o Palmeiras tem Mundial. Ó, o Corinthians nunca ganhou roubado, isso aqui é muito falso. Oxe. O Palmeiras ter Mundial é a minha outra sentença. Falso também. Isso também é falso. Então, ela é verdadeira. O sim, então, torna-se verdadeiro. Isso. Então, ó, essa sentença, ela não tem sentido, certo? Porque as duas são falsas. Mas o valor lógico dessa sentença é verdadeiro. Certo? Porque ela contraria essa questão aqui. Agora, para alguns mais aficionados, o Corinthians jamais ganhou roubado. Então, se ele nunca ganhou roubado, isso aqui seria verdadeiro. Se isso aqui fosse verdade e o Palmeiras continua sem Mundial, como é que fica o valor lógico dessa sentença? Nessas condições. Aí essa sentença seria falsa. Certo? Porque uma verdade não pode implicar numa coisa falsa. Mas, se alguém achar que isso aqui é verdade, aí, de novo, isso aqui volta a ser verdade. Eu coloquei, obviamente, essas frases polêmicas para a gente poder mudar os valores lógicos e entender o que está acontecendo, certo? Espero que vocês tenham entendido o raciocínio que eu tenho que usar para estabelecer o valor lógico da sentença composta. Uma sentença verdadeira não pode implicar uma sentença falsa. Quando isso acontece, a sentença final é falsa. Fora isso, tudo vai ser verdadeiro.
Além do se, então, a gente tem uma outra, que é a última dos conectivos, que é o bicondicional, no sentido de que é o se e somente se. Ou seja, a sentença P implica em Q, mas a sentença Q também implica de volta. Então, eu tenho um se, então, de P para Q e um se, então, de Q para P. Tá? Isso me dá um se e somente se. Ou seja, tem que ir, tem que voltar. Se eu tenho um se, então, nas duas direções, então, essa verdade não pode implicar nessa falsidade, portanto, isso é falso. E essa verdade não pode implicar nessa falsidade, portanto, isso aqui também é falso. Tudo bem? Se a gente pensar que isso aqui é ida e volta, essa volta até não teria problema, porque uma coisa falsa pode implicar numa verdade. Certo? E essa volta, e essa ida aqui também não teria problema. Então, isso aqui estaria ok, mas isso é um problema. Então, esses dois casos são falsos. Os outros dois são verdadeiros. Tudo bem? Bom, essas condições de verdadeiro e falso, na lógica, ou para poder trabalhar isso computacionalmente, a gente troca esses verdadeiros e falsos por valores numéricos, né? Onde verdade a gente atribui o valor 1 e o falso a gente atribui o valor 0. Ok? Com isso, a gente tem o seguinte. Na tabela da negação, verdade vira 1, a negação da verdade vira 0, o falso é 0, a negação do falso é verdade, que é 1. No caso do E, a gente tem essas questões. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tudo bem? No OU, é o contrário. Eu vou ter 1, 1, 1 e 0 na saída. Estão acompanhando? Bom. Volta, professor, só um pouquinho. Volta. Lembra que esse material todo eu coloco lá no Classroom depois, tá? Aliás, eu falei que eu coloco no Classroom. Eu coloquei no Classroom semana passada? Eu coloquei, né? Ou não? Colocou. Foi parar tem um link no canal, né? De matemática. Não, tem. Aulas, né? A aula está lá no canal. Aliás, aquele canal é um dos melhores canais de matemática do YouTube. Beleza. Diz que o professor de matemática lá do Ando Calculando é fenomenal. Não sei se é verdade. Mas vocês podem, inclusive, se inscrever no canal, tá? Que eu tenho poucos inscritos no canal, então vocês podem se inscrever lá. Enfim, bobagens à parte. A aula está lá, mas o material também, né? Eu coloquei os PDFs, né? Me deu uma dúvida agora se está lá ou não. Posso seguir? Tá, professor, tá lá. Eu entrei no canal lá. Não, eu falo no Classroom. Vamos lá. Eu vou olhar, tá? Por favor, Sandra. Então, vejam só. A gente falou de todos os conectivos. Os conectivos me ajudam a avaliar, me ajudam a juntar proposições lógicas. E a implicação lógica, ela me faz avaliar um conjunto de proposições. A implicação lógica, ela tem o mesmo valor lógico do se então. Tá? Porque ela diz que uma proposição P vai implicar numa proposição Q
se a proposição onde eu estou chegando for verdadeira todas as vezes que a P for verdadeira. Isso é o resultado do meu conector C, então. Tá? E a notação para implicação lógica é semelhante à do C, então. Só que ao invés de ser um risquinho só, são dois. Isso aqui eu tenho uma implicação lógica, cuja tabela verdade é a mesma do C, então. Bom, a gente acabou de ver todas as tabelas verdades na lógica clássica, onde os meus atributos são sempre 0 ou 1. Quando eu passo para a lógica fuzzy, eu troco esse 0 ou 1 por esse intervalo 0 e 1. Aí eu tenho um problema de como é que eu vou fazer para avaliar esse valor lógico de uma proposição. Certo? Ou, na verdade, não é que eu tenho um problema. Eu tenho, na verdade, uma solução para situações onde eu gostaria de avaliar com mais refinamento esse negócio de é ou não é. Só que a gente já entendeu até agora, ou eu espero que vocês tenham entendido até agora, as diferenças de conjuntos clássicos de conjuntos fuzzy. Certo? No conjunto clássico, ou eu estou ou eu não estou. No conjunto fuzzy, eu estou e vou deixando de estar até não estar. Ou eu não estou e vou começando a estar até estar de vez. Então, como a gente tem essa diferença entre não estar e estar, e no conjunto clássico eu só tenho sim ou não, então eu consigo trazer essa história para a lógica. E aí o que acontece? Na lógica clássica, eu avalio se eu estou ou se eu não estou usando aquelas tabelinhas. Como é que eu vou fazer isso para avaliar na lógica fuzzy? É isso que eu vou falar agora com vocês. Certo? Então, como é que fica o valor lógico de uma sentença quando eu estou usando lógica fuzzy e não mais lógica clássica? Entenderam onde eu estou querendo chegar? Esse silêncio é um sim? É. Tá. É por aí, professor. Okay. Quase um sim. Fala, Zé. Tá lá. E eu só vou te lembrar que já são 5h30, tá? Ah, tá. O silêncio seja um pouquinho de cansaço. Talvez o silêncio seja cansaço, exatamente. Mas as coisas estão lá, sim, das 2 aulas, tá? Os slides. Eu estou quase acabando. Se bem que... Deixa eu só ver um negócio aqui. Porque também não adianta nada eu vomitar um monte de coisa e vocês não assimilarem, né? A próxima aula... eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse finalzinho, que na verdade não é tão um finalzinho, ainda faltam uns 20 slides para a gente conversar. E eu acho que eu vou fazer isso na próxima aula. O que vocês acham? Perguntar para o aluno se ele quer que acabe a aula é a mesma coisa que eu oferecer meio para bode, né? Duvido que o cara fale, não, professor, vamos continuar. Mas acho que o aproveitamento seria melhor se a gente parasse agora. O que vocês acham? Gostaria de ouvi-los. Vocês preferem já acabar isso? Ixi. Agora eu também estou preocupada. Mas estão se manifestando ali, porque senão eu achei que não tinha nem ninguém acompanhando a aula. Não, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, nossa, não tá nem... Ninguém quer ser julgado. Professor, pode ser amanhã, sem problema. Amanhã? Amanhã não, na próxima aula. Semana que vem, né? Ops, quer dizer, é a próxima aula. A cabeça hoje está meio zoada. Eu acredito que a aderência vai ser melhor mesmo, professor. Não,
A julgar que o cara responde amanhã é porque o bicho já está na tampa mesmo, né, André? A esponja já absorveu tudo que tinha que. Não, Isso para o André, hoje, isso pro André que é matemático, né? Imagino para nós não não, matemáticos. é que hoje foi um Para dia bem vocês que estão complicado, lá tá? no outro nível. Hoje no trabalho foi um dia bem complicado, então a cabeça hoje está totalmente desligada. Como a gente entrar em outro patamar, como diz o Gilnilson, então é melhor a gente deixar para a próxima. Então, se nós matemáticos já estamos nos cansando, imagina os réis mortais, né, André? Pô, Confusão mental. Coitado desse povo, coitado. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um sossego para vocês. E aí a gente. Porque aí na próxima aula, o que a gente vai fazer? Eu já vou deixar o material no Classroom. Eu vou colocar o restante dos slides desse assunto. Desse assunto. Então, se vocês quiserem ouvir, ler, podem já dando uma olhadinha. E aí, na próxima aula, a gente termina de falar da questão lógica e já começa a falar do sistema de inferências. Como é que a gente vai fazer inferência? Eu acho que vai ficar até melhor, porque a gente já fala do assunto já um do lado do outro. Porque o que a gente vai fazer agora é, na lógica clássica, deixa eu só rabiscar uma coisinha aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Peraí. Na lógica clássica, o que nós temos? Eu tenho uma proposição implicando na outra. Opa! Ai, dura que aqui, ó. Preciso da borracha. Eu tenho uma proposição implicando em outra. Certo? Na lógica clássica é fácil. Eu olho para isso aqui. Se os dois são zero, aqui vai ser zero. Se aqui é 1 e aqui é 1, aqui vai ser 1. Então fica fácil fazer essa conta. Agora, quando eu penso em lógica fuzzy, o que acontece? O valor dessa proposição pode ser qualquer coisa entre 0 e 1. O valor dessa proposição também pode ser qualquer coisa entre 0 e 1. Então, como é que fica o valor desse resultado todo? Então, é isso que a gente vai ver, como é que a gente faz para calcular este valor. E a partir disso, a gente faz inferências, que é como é que eu faço para fazer conta com isso. Então, observe a construção do processo. A gente entendeu o que é conjunto. A partir do conjunto, a gente começa a fazer regras, porque a gente começa a atribuir sentenças com essa lógica. A partir dessas sentenças, a gente começa a entender como é que eu faço para avaliar isso, e com isso eu começo a fazer conta. Esse é o sistema fuzzy. Ok? Então, na nossa próxima aula, a gente vai mostrar quem é e como é que eu faço para achar esse valor, e a partir disso a gente começa a construir os nossos sistemas de inferência. Ok? A título de exercício, para que vocês possam concretizar esses conceitos, eu pediria que cada um de vocês criasse uma variável linguística. De preferência, dentro da sua expertise. Lembra dos conceitos de variável linguística que eu coloquei lá? Os 5 elementos e tal? Então, o que você precisa fazer? Como é que fala? Criar esse... vou voltar lá aqui, ó. Vou pegar o
isso aqui. Lembra desse exemplo? Então, o que eu quero que vocês façam é algo semelhante a isso para alguma variável que faça sentido dentro do seu habitat natural. Então, vou dar um exemplo. O Rafael, que trabalha com segurança de trabalho. Pense numa variável que faria sentido dentro da área de segurança do trabalho. Vocês podem pensar em 3 ou mais, ou valores linguísticos, termos linguísticos. Pensem em qual seria o domínio dessa variável, como é que você estabeleceria esses conjuntos fuzzy, quem seriam os valores linguísticos, os termos linguísticos que ela vai assumir, quais são os valores para cada um desses conjuntos. Tudo bem? Podemos fazer isso? Então, pensem aí, sei lá, cada um dentro, de preferência dentro da sua área, o que você precisa fazer? E faz isso na mão. Assim, pode até fazer, se quiser fazer no Word, no software, mas pode fazer, inclusive, pode fazer na mão alguma coisa com essa aparência aí, para você mostrar quem é a variável, quem são os valores, etc, etc, para a gente exercitar isso e tentar concretizar isso. Tudo bem? Fala, Sandra. Não, eu ia dizer que eu sugiro fortemente que vocês leiam, né, antes da próxima aula, e na verdade acho que vai apoiar aí a resolução do exercício, o texto que está aqui está no Classroom, acho que na parte de referências, estou até abrindo aqui para eu ver, está na parte de referências, que é o texto Conceitos Fundamentais da Teoria de Conjuntos Fuzzy, Lógica Fuzzy e Aplicações. Tá? Vocês vão ver, né, que o texto ele fala disso aí mesmo, da função característica, ele vai falar das operações, então de tudo que a gente conversou na aula hoje, né, e ele tem uma parte aí sobre as variáveis linguísticas, que é muito parecido com tudo que o Zé Arnaldo falou, mas eu acho que é importante vocês olharem um outro texto também, tá? E aí ele continua falando das proposições fuzzy, da regra de inferência, né? Que acho que o Zé Arnaldo vai depois falar da parte fuzzy na aula que vem, mas acho que já seria bem interessante vocês lerem esse texto, né, antes da aula que vem. Esse aqui, né? Esse daí, que é o texto do Gomide. O de modelagem e controle também é dele, mas eu acho que esse daí é melhor para o primeiro texto, assim. E é importante, gente, que vocês façam isso antes da aula que vem, porque senão... e não deixem para fazer só na véspera, tá? Tentem se programar para ir fazendo isso ao longo da semana, para que na aula que vem, quando a gente começar a falar lá da inferência fuzzy, esses conceitos já estejam mais consolidados, tá ok? Porque senão fica... Aí a gente vai poder ter uma troca maior, né? Vocês vão aproveitar mais a aula. Índice? Eu não entendi, Lidiane. Pode... Sim, você pode usar. A ideia é pensar em uma variável, certo? Sim, pode. Você pode pensar numa variável qualquer. Você vai ter que classificar essa variável com valores linguísticos, né, ou termos linguísticos, como eu coloquei lá, e escrever quem seriam os conjuntos fuzzy para cada um desses valores. E qual Mas sim, pode usar. A ideia o que a Sandra está dizendo é, quanto mais vocês lerem para a próxima aula, mais proveitosa ela vai ser, porque vocês, primeiro, que já não vão estar vendo isso pela primeira vez, e a gente consegue ter uma troca maior de experiência e fluxo de perguntas e dúvidas e tal. Combinado?
Alguém tem mais alguma dúvida? Ok. Então, fechando a gravação. Até quinta que vem.